Boa noite a todos, bem-vindo ao nosso canal Espiritismo, Kardec e Jesus. E nós vamos dar hoje prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós já fizemos alguns vídeos versando sobre o Livro dos Espíritos e nós, na verdade, estamos já na questão 237. Eu digo já porque na verdade, tem pouco tempo que começaram esses vídeos. Então, Kardec continua suas perguntas aos espíritos. Dessa vez, nós já falamos da desencarnação e Kardec dá prosseguimento a essa lógica, né? Já que estamos desencarnados, no caso aqui os espíritos, quando nós desencarnamos, nós continuamos a ouvir, a enxergar, a ter percepções, nós continuamos a sofrer, não é? Nós temos sensações, por exemplo, frio, calor. Kardec pergunta isso aos espíritos na questão 237. Então Kardec faz a seguinte indagação: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? A resposta: sim, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, a obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Quer dizer, é uma boa notícia, porque além de nós preservarmos as nossas percepções, nós iremos ter ampliadas essas percepções e a própria inteligência. Não é que ninguém vai virar um Einstein, mas nós vamos, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, ela é consideravelmente prejudicada pelo próprio cérebro. O próprio cérebro é um obstáculo que imposto ao espírito para manifestar todo o seu potencial. Basta saber que todo aquele conhecimento, todos aqueles idiomas que nós aprendemos, aquela experiência, estão adormecidos quando nós estamos encarnados. E isso, na verdade, é um prejuízo à inteligência. Isso é feito de propósito. É uma limitação das nossas percepções para que nós foquemos, para que nós, na verdade, nos esforcemos mais ainda para vencer as influências da matéria. Isso faz o espírito progredir. É como um peso, que a pessoa pega um peso e faz musculação, vai ficando forte. Só que aqui o caso é intelectual. A diminuição da percepção, das nossas percepções, ela força a nossa inteligência, ela força as nossas sensações, as nossas reflexões. Mas, ao mesmo tempo, a matéria inibe a nossa inteligência. Questão 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Porque os espíritos disseram na questão anterior que a inteligência é ampliada, quanto menos matéria, quanto menos estamos ligados à matéria. Mas Kardec pergunta: os espíritos sabem tudo? E a resposta é: quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Nós, por exemplo, nós somos espíritos inferiores. Nós somos mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Os espíritos superiores sabem bem mais. Quanto mais evolui o espírito, mais ele sabe. Mas eles não sabem tudo. Outra questão: conhecem os espíritos o princípio das coisas? Conhecem o princípio de onde se originam as coisas? Os espíritos respondem: conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Os espíritos de ordem inferior não sabem mais do que nós. E os espíritos de ordem superior, quanto mais superiores são, e quanto mais a pureza de sentimento, as suas características morais, mais eles sabem. A duração. A duração. Os espíritos a compreendem como nós, quer dizer, o tempo, a duração das coisas. Os espíritos têm a mesma percepção? Eles compreendem como nós compreendemos? E os espíritos respondem não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar épocas e datas. Às vezes os espíritos dizem, é pouco tempo, às vezes 100 anos.
Ele fala que ele diz assim: quando tu estás aí na Terra momentaneamente, mas momentaneamente a gente vive 50, 70, 80, 100 anos, mas para os espíritos é uma coisa momentânea, porque a vida espiritual é muito ampla. Então, essa percepção de tempo é relativa, né? Uma pessoa tem 50 anos, ela é idosa ou não? Depende. Para uma cenoura, para uma mariposa que vive alguns dias, ela é muito antiga. Para uma montanha, ela é nova. Para uma tartaruga de 200 anos, uma pessoa de 50 anos é nova. Então é relativo. Como os espíritos vivem na eternidade, o tempo para eles é um pouco difícil eles confundem, né, na verdade. Eles confundem assim no sentido de o que eles falam que é pouco, às vezes não é tão pouco para nós, mas para eles é. Outra questão, os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Da vida presente, os espíritos fazem uma ideia mais precisa? Aí, resposta, do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação. Eles podem ter uma percepção maior do que está acontecendo, dependendo da evolução, né? Ele pode irradiar seu pensamento, perceber muitas coisas. Perceber muito, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto de vista físico, né? Mas ainda isso depende da elevação que tenham alcançado. Outra questão, como é que os espíritos têm conhecimento do passado e esse conhecimento lhes é ilimitado? Ou seja, como é que o espírito fica sabendo do passado, do seu passado? E o conhecimento do passado é ilimitado? Ele pode saber tudo do passado? Aí os espíritos respondem: o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Quando com eles, que seja, os espíritos. Os espíritos, é interessante que até Chico Xavier diz que quando Emmanuel começa a falar para ele, às vezes, começava a falar de um tempo passado, ele via que a forma do perispírito de Emmanuel mudava. Ele assumia a forma de um romano, em vez de um padre, Emmanuel, no caso, né? Uma das encarnações de Emmanuel é Padre Manuel da Nóbrega. Então, ele, quando lembrava dos tempos de Roma, às vezes, não é sempre, às vezes ele assumia a forma de um romano, né? Então, os espíritos, quando se ocupam do passado, para ele o passado se torna um presente, no sentido de percepção, no sentido até de sentimentos, né? Nós vemos isso na hipnose, né, em alguns casos, aqui, quando encarnados, né, regressão em vidas passadas. A pessoa vivencia como se aquilo fosse o presente. Então, o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos tolda da inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. Os espíritos não sabem como foram criados. Não sabem. Eles foram criados simples e ignorantes, mas como Deus criou os espíritos, os próprios espíritos não sabem. Ele já pergunta a outro: e o futuro? Os espíritos conhecem, né? As profecias, conhecer o futuro, os espíritos conhecem? E os espíritos respondem: ainda isso depende da elevação que tenham alcançado, depende da evolução do espírito. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelar. Eles têm uma intuição do que vai acontecer conosco, do que vai acontecer com a humanidade, mas muitas vezes eles não podem revelar. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Quanto mais próximo de Deus, ou seja, quanto mais do ponto evoluído mais ele percebe com clareza o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Nós não sabemos, quando encarnamos, nós não sabemos se vamos falhar, se vamos passar bem pelas nossas provas, ou se vamos fracassar. Se soubéssemos, já era um desânimo, né? Você vai fracassar? Você já se desanimaria, qualquer um iria se desanimar. Se soubesse do futuro, já ia ficar convencido: olha, eu vou vencer, vou ter sucesso. E aí acabava não tendo sucesso nenhum. Por isso que o futuro não pode ser revelado. Mas a todos os espíritos.
Mas à medida que o espírito evolui, ele já tem condições de perceber com mais clareza o futuro, né? Porque o comportamento dele não modifica, né? Não modifica. Se a pessoa soubesse que ia ganhar na Mega Sena, ela só ficava jogando, não trabalhava, não fazia nada, né? Muitos fariam isso, a maior parte, uma boa parte, eu não sei quanto, mas muitos fariam isso, né? Não se preocupariam mais. Ah, eu vou ganhar na Mega Sena, eu vou receber uma herança de um parente que eu não conheço, vou ficar rico, vou para que estudar, e aí vai a nossa infantilidade, né? Só ver as coisas materiais da existência. Então, o futuro, ele se revela ao espírito à medida que ele evolui. Quanto mais evoluído, mais claramente ele percebe o espírito. Daí se observa que nós não sabemos nada do futuro, né? Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Kardec é uma consequência, né? Os espíritos disseram, quanto mais evolui o espírito, mais ele percebe e vê claramente o futuro. Aí Kardec pergunta logo, e se o espírito atinge a perfeição absoluta? Ele vê todo o futuro, de forma completa o futuro? E os espíritos respondem, completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Ninguém pode ser infinito em tudo. Só Deus é infinito em tudo. Os espíritos têm um poder, mas não têm poder infinito, não têm inteligência infinita, né? Não têm amor infinito. Essas qualidades de infinitude cabem à natureza divina, cabem à natureza de Deus apenas. A onipresença, a onisciência, né? Saber todo o futuro, só Deus sabe. Mesmo os espíritos que atingiram a perfeição absoluta, eles não têm total previsão do futuro, de tudo que vai acontecer no futuro e sempre. Não, porque eles não precisam disso, né? Não precisa de tanto conhecimento. Eles são espíritos perfeitos, mas são espíritos. Eles não são Deus, eles não vão fazer universos, eles não são responsáveis, eles não têm a consciência cósmica, né? Por isso que os espíritos não detalham, mas eles afirmam categoricamente. Outra questão, os espíritos veem a Deus? Os espíritos veem Deus? E os espíritos respondem, só os espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham. Nós às vezes adivinhamos pelo nosso pensamento, pelo nosso raciocínio, que Deus existe. E às vezes algumas pessoas sentem a presença de Deus em suas vidas. Os espíritos ainda inferiores como nós, sentem o adivinho. Mas os espíritos superiores o veem. O que é essa palavra ver Deus? Ver Deus? Porque Deus não é um ser material para ser visto. Por que eles usam essa expressão? Eles veem, os espíritos perfeitos veem a Deus. É porque eles estão usando uma analogia. Ver é um sentido. Então, eles veem a Deus no sentido de que eles têm Deus como um ser objetivo. Os espíritos puros, os espíritos superiores, eles têm Deus como um ser objetivo, assim como uma casa, um carro, uma pessoa. Eles têm Deus como um ser objetivo. Já não é mais o resultado apenas da inteligência, do raciocínio, ficar imaginando as coisas, ficar matutando, né, como se diz, né? E ficar resolvendo questões filosóficas, né? Meditando essas coisas. Mas os espíritos puros, os espíritos perfeitos, eles veem Deus no sentido de que Deus para eles é como se fosse, não é um objeto, mas é como se fosse o objeto. Tal a certeza de sua realidade. A percepção que eles têm de Deus é uma percepção, não é apenas um fruto do intelecto, da inteligência, mas é uma percepção objetiva. E como é que é essa percepção? Nós não sabemos. Eles têm sentidos, percepções que nós não imaginamos, não temos. Como uma pessoa que nasce cega, como é que você vai explicar o que é a luz para ela, né? Então, eles usam essa expressão que os espíritos perfeitos veem Deus, né? E nós apenas, os inferiores, apenas sentimos ou adivinhamos Deus. Aí, outra questão. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? O espírito é inferior, mas ele fala, eu não vou fazer isso porque Deus não permite, Deus me proíbe. Como é que ele sabe? Os espíritos, a resposta, ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. Ele pode sentir a soberania de Deus. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazer tal coisa ou dizer tal coisa. Olha que interessante, isso é uma influência divina. Eles não estão falando que eles sentem a influência dos espíritos, claro que eles também sentem. Os
Os espíritos inferiores sentem a influência dos espíritos superiores, mas eles também sentem a influência da mente de Deus, né? Da mente cósmica. Não tendes vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazeres ou não isto ou aquilo? O mesmo não nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências de Deus. A percepção deles é mais apurada, a dos espíritos superiores, e eles podem perceber melhor as advertências de Deus. Não é a advertência de outros espíritos mais superiores, mas a própria advertência da inteligência suprema do universo, né? Da causa primária de todas as coisas. Os espíritos superiores já podem perceber a influência direta de Deus. Nós também podemos perceber, mas não assim com tanta clareza, né, com tanta intensidade, mas nós podemos perceber sim. Uma subquestão dentro da questão, outra indagação. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ele não veio direto de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Então, os espíritos inferiores sentem a presença de Deus através do intermédio de outros espíritos. Mas os espíritos puros, ou os espíritos que atingiram um grau maior de evolução, eles já sentem, sim, essa presença de forma direta. Deus não é uma abstração, não é uma ideia apenas, ou um ser que fez o mundo, colocou suas leis e foi embora, né? Às vezes as pessoas pensam isso, né? Nós já ouvimos isso, né? Infelizmente nós já ouvimos. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermediário dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução, né? Para ser mais exato, os espíritos inferiores, eles têm sim presente a vontade de Deus, mas por transmissão de outros espíritos, né? Para ser mais claro, para ser mais exato, na verdade. É de Deus, mas através de outros espíritos. Agora, os espíritos, quando vão adquirindo um grau superior de evolução, eles já têm diretamente essa percepção. É óbvio, não é? Porque um espírito puro, ele sentiria a ordem divina, um espírito muito superior, quase puro, ele perceberia a vontade de Deus como? Se não fosse diretamente. Teria que ser diretamente. Um espírito puro iria perceber de outro espírito puro, que ia perceber de outro espírito puro, que percebeu através de quem, afinal? Né? Não tem sentido isso. Então, quando alguém tem que ter sentido, né? Primeiro, alguma vez, né? Então, são os espíritos superiores, são os espíritos puros, que eles sentem, eles percebem diretamente o desejo, os desígnios de Deus. E nós já percebemos indiretamente, através das influências espirituais. Mas nós percebemos do mesmo jeito, né? Não é vontade dos mentores apenas que nós tenhamos uma boa conduta, é a vontade divina. Eles percebem isso. E os espíritos superiores, os espíritos puros, eles já têm diretamente de Deus essa vontade, esse desejo, essa orientação. Outra questão, o espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Quer dizer, os espíritos veem, mas não veem, eles não têm mais olhos, porque os olhos morreram, né? Os olhos acabou, morreu, está no cemitério. Então eles não têm mais olhos, mas eles percebem com todo o seu ser. Eles veem com todo o seu ser, eles ouvem com todo o seu ser. É engraçado, é interessante que nas experiências, não é assunto nosso hoje, mas nas experiências de quase morte, quando um paciente aqui na Terra mesmo, né, tem uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, o coração para, ele é dado clinicamente morto, né? Para o fluxo cerebral e ele se desprende do corpo. E muitos relatam que veem os médicos tentando reanimá-los, veem o teto, veem até coisas que estão acontecendo em outros lugares, que depois são confirmadas, evidentemente. Mas eles dizem que tem uma visão, eles falam que tem uma visão de 360 graus. Eles têm uma visão global, não vem só por um lado, eles dizem que viam o ambiente todo, de uma vez só. E eu via tudo e sentia tudo como vindo de todos os lugares, algo diferente. Mas uma visão, sim, algo mais nítido até. Eles falam que eu tinha uma visão de 360 graus, é um pouco diferente.
Nós olhamos para um lado, vemos uma coisa, olhamos para o outro lado, vemos o outro lado. Olhamos para frente, vemos a frente, olhamos para trás, vemos atrás. Mas o espírito não, ele vê globalmente, ele vê com todo o seu ser. E as pessoas que sobreviveram à experiência de quase morte relatam aos médicos, aos parentes, em livros, em depoimentos, em pesquisas científicas, que tinham esse tipo de visão que já é antecipada aqui no Livro dos Espíritos. Vamos dar uma pulada para não ficar muito longo o nosso vídeo, né? Na questão 248, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Né? Eu vejo uma televisão, eu vejo uma cadeira, eu vejo uma pessoa. Então Kardec pergunta, nós vemos distintamente, mas os espíritos veem tão distintamente? E eles respondem, mais distintamente, pois que a vista penetra onde a vossa não pode penetrar, nada o obscurece. Né? Por isso que os espíritos podem dar diagnóstico através de médios. Você tem um problema cardíaco, eles podem penetrar na matéria e está vendo as coisas lá. Ele diz, percebem os sons? Os espíritos percebem os sons? Sim, percebem mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Né? Nossos sentidos são limitados. Né? Aliás, o cachorro já ouve coisas que nós não ouvimos. O cachorro ouve uma coisa, ele vai lá e fala, alguém está chegando. Ninguém ouviu nada, mas o cachorro já ouviu. Tem uma audição melhor. A águia tem uma visão muito melhor também. E os espíritos têm percepções físicas melhores também que a nossa. A pergunta, no espírito a faculdade de ouvir está em todo ele, como de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito, eles são inerentes ao ser. Quando elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Espírito livre, ele vê globalmente, ouve globalmente, sente globalmente. Outra questão. São sensíveis à música os espíritos? Os espíritos gostam de música? São sensíveis? E ele responde, aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? E esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Então, as músicas mais belas aqui na Terra, algumas músicas clássicas, algumas músicas românticas, depende do estilo, mas as músicas mais belas na Terra, no mundo espiritual, não são tanta coisa. Elas não são, no mundo espirituais mais avançados, na verdade, né? Um pouco mais superiores à Terra, elas já têm músicas muito mais belas. Né? Evidentemente que para apreciar a qualidade dessas músicas, nós também temos que ter uma certa maturidade moral, uma sensibilidade também. Mas é verdade, as pessoas que em desdobramento aqui encarnados já viram música, né, no plano espiritual, elas relatam que a música é de uma beleza infinitamente maior que a Terra. A nossa música é bonita, mas a música do mundo espiritual é muito maior. A nossa música da Terra é muito acanhada. Né? Muito acanhada. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Outra pergunta. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Tem paisagens muito belas que nós nunca vimos, né? Então, a gente fala magnificência da natureza, mas para nós não temos essa visão de tudo, todo o universo, as outras galáxias. Tem coisas lindíssimas que nós nem sabemos que existem, nós nem imaginamos. Né? Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender, claro, né? O espírito muito atrasado vê uma música bonita, linda, acha chata. Vê um quadro lindo, acha banal. E vê uma música horrível e acha lindo. Quer dizer, é relativo. Né? Essa sensibilidade vai depender, eles são sensíveis, mas vai depender da maturidade, dos interesses, do grau de compreensão das coisas. Outra questão muito interessante. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? A resposta, eles o conhecem porque o sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como vós outros. São espíritos. Eles podem sentir sede porque têm a lembrança. Então é uma percepção psíquica, não é uma percepção orgânica, não é um sentimento orgânico. Ele pode sentir uma sensação de falta de água, os espíritos mais atrasados, mas ele não vai morrer de desidratação. Mas ele tem essa sensação de que está com fome, que está com sede.
Ele sente sim, mas não é uma sensação física, é uma sensação mental. Não quer dizer que não exista. Ela pode ser muito dolorosa, às vezes até mais dolorosa, né? Porque a percepção do espírito é mais aguçada, né? E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam os espíritos? A resposta: não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devem ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual, inteiramente moral o seu repouso. Ele para a mente dele, né? Ou então diminui a atividade, né? Parar a mente ninguém consegue, mas ele diminui a sua atividade mental. Isso é o repouso do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, menos precisa. Porque o seu pensamento é tão amoroso, é tão grandioso, que o seu próprio pensamento é um descanso. Mas isso aí quando o espírito vai avançando muito, né? Mas, via de regra, sim, os espíritos precisam de repouso. Precisam, sim, de repouso mental, vamos dizer assim. Diminuem suas atividades, mas eles não sentem cansaço físico. Eles podem sentir as impressões materiais que podem dar a ele a sensação de um cansaço físico, mas que não são físicos, na verdade, porque ele não tem mais um corpo de carne, ele tem um corpo fluídico. Ele fala: a espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. O espírito é muito inferior, ele pode sentir uma fadiga muito semelhante a um processo físico, né? Mentalmente ele percebe como se fosse um processo físico, embora ele não vai morrer de fome, mas ele pode sentir a sensação de fome, né? Não é morrer de fome, porque ele não morre, já morreu, já está no mundo espiritual, né? Ele não vai sentir sede, não vai morrer de hidratação, mas ele tem a sensação de sede. Ele pode não ter a sede verdadeira, mas ele tem a sensação de sede, a sensação de frio, a sensação de fome. Ele pode ter, sim, né? Ele pode, mas não é uma sensação material, né? Não tem a repercussão nele, como tem nós, né? Se a gente ficar com a sensação de que está com sede e não beber água, a gente morre. O espírito pode ficar com essa sensação muito tempo, ele não vai morrer, ele já está no plano espiritual. E quanto mais elevado é o espírito, tanto menos precisam repousar. Tanto menos precisa repousar. Outra pergunta: quando o espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Não tem dor física, então não é nada. Não, é mais doloroso. Sofrimento moral, às vezes, é mais doloroso, que fala, é mais doloroso do que as sensações físicas, né? É mais dolorosa. Uma percepção psíquica é muito mais intensa no espírito. Então não imagine que porque ele não tem mais corpo, ele não sofre. Ele não sofre, não tem mais corpo físico, né? Mas a percepção, o sofrimento, não são apenas questões morais. Tem um aspecto físico. Não tem a natureza física, mas pode ter uma característica física, embora não seja de natureza física, né? Aí o Kardec pergunta: como é que então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Aí Kardec ele pergunta mesmo, né? Ele fala: mas alguns espíritos na mediúnica, estou com frio, estou com calor, estou com fome, estou com dor. Como é que os espíritos dizem isso? Ele falou que não tinha isso. Aí os espíritos respondem: é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Não é raro daquela lembrança da fome ser tão aflitiva como a fome real. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação, mediante a qual, a falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante de uma pessoa que, havendo tirado o manto que envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Quando ele se lembra, tem todas as características de uma sensação física, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico. Só não é física porque não tem mais corpo, né? E não vai morrer de frio, não vai morrer de fome, que o espírito não morre, né? Verdade? Então, mas é uma sensação verdadeira. Por isso que nas reuniões mediúnicas nós consolamos os espíritos. Ou às vezes nós podemos dizer: não, você já não tem mais essa realidade. Ou às vezes é difícil o espírito entender isso. Não veio ali, o espírito não veio a uma reunião mediúnica para aprender espiritismo, né? Mas ele pode sim aprender alguma coisa da vida espiritual. A gente pode orientá-lo,
que ele não está mais no nosso mundo, ele agora é um ser espiritual, né? E muitas vezes só isso basta para que ele se desvencie dessas impressões, dessas lembranças físicas. Mas outras vezes o senso de entendimento e a aflição do espírito é muito grande. Então, às vezes o doutrinador fala, alguém vai lhe dar um copo d'água. Aí o espírito plasma um copo d'água de natureza fluídica e ele toma. Ele toma, não é bem uma água, mas é um fluido, né? Aí ele se sente melhor. Alguém vai trazer um remédio para você. Aí plasma um remédio. O importante é acalmar o espírito, né? Não dar lição, teoria espírita, filosofia espírita para ele. Mas ele acalma o espírito, fica mais tranquilo, aí a pessoa pode orientar, olha, na verdade você não tem mais aquelas necessidades físicas, etc. A natureza agora é outro tipo de vivência que você vai ter. Mas isso é uma coisa gradativa, ninguém muda. No livro dos Espíritos, outra questão, fala que não é porque o espírito, a pessoa desencarnou, que ela se livrou de toda a materialidade, de todos os aspectos da vida material, né? Não é por isso. Os romances mediúnicos, às vezes, fazem comparações e nem sempre são exatos, mas se a gente sabe interpretar um texto, né? Se a gente ler todo o contexto do texto, todo o livro, a gente começa a perceber melhor as coisas, né? Para não levar tudo ao pé da letra, a literalidade, que isso é falta até de entendimento de nossa parte, né? Eles usam certas expressões. O próprio livro dos Espíritos fala que o perispírito é semimaterial. Dá a impressão que ele é metade matéria, metade não é, não. Aí depois a gente vai estudando e vai percebendo o que é isso, semimaterial, né? E assim nós vamos terminando a nossa conversa de hoje e esperamos que a gente cada dia aprenda um pouco mais para nos dar tranquilidade na existência, para nos dar essa certeza da imortalidade e da necessidade de viver para o bem. Então que Jesus nos abençoe a todos e boa noite.